Como todo mundo, eu comecei a me encantar pelos moluscos através das conchas. Quantas histórias estão escondidas nas conchinhas que a gente vê na praia? Os moluscos são muito conhecidos pelas suas conchas. Existem conchas das mais variadas formas e cores, e isso encanta biólogos e não biólogos, né? Então, o molusco tem essa parte que é muito conhecida, que é a concha, mas não é só isso. Esse grupo que eu trabalho, as espécies elas são muito parecidas entre si. Então é difícil até você conseguir distinguir as espécies através das conchas. É um grupo que é muito raro no Brasil, tem muitas poucas espécies já conhecidas. Ele tem pouco porque é muito difícil de coletar, porque ele vive em águas mais profundas, então a coleta ali é bem mais difícil. E eles são bem pequenininhos, então por isso que eles também não são tão conhecidos, mas fazendo um link, então, né, com o que as pessoas conhecem mais, essas espécies desse grupinho, que se chama Tiaziride, eles ocorrem em torno de locais onde você encontra petróleo. Então, é uma ligação um pouco mais forte com o econômico, né? Eles vivem ou relacionados ao petróleo em si, ou área próxima de vulcão, de fontes termais, então eles vivem próximo a essas extremidades assim, do mar. Todo molusco tem uma parte mole, que a gente chama a parte mole. Eu trabalho também com a concha, mas não fico restrito à concha. Eu estudo também a anatomia dessa parte mole, da parte interna do corpo de molusco. Através desse estudo da parte mole, a gente tem uma série de informações, obtém uma série de informações, basicamente como o molusco vive, em todos os seus aspectos, como ele se locomove, como ele se alimenta, todos os aspectos da biologia de um molusco, ou pelo menos os principais estão no estudo a gente consegue estudando a parte mole de um molusco. Eu fui conversando aos poucos com o Flávio na Unicamp e sim, ele me ofereceu uma oportunidade que é única, de trabalhar com um grupo bem diferente. Ele me ofereceu a oportunidade de trabalhar com os moluscos chamados de aplacóforos, que são um grupo bem particular assim, entre os moluscos. Eles fogem muito da forma mais comum de molusco, eles não possuem uma concha, como por exemplo os gastrópodes ou os bivalves. Eles geralmente possuem um corpo bastante alongado, assim, eles parecem uns vermes. E ao invés de secretarem concha, eles secretam espículas isoladas que envolvem todo o corpo do animal como se fossem pelos de um mamífero ou escamas de um réptil. É um grupo muito particular, ele é muito difícil de coletar porque ele ocorre geralmente em grandes profundidades. Eu já recebi amostras que vieram de cerca de 3.000 metros de profundidade, uns 3 quilômetros. E por causa dessa dificuldade e de todas essas particularidades, ele é um grupo muito pouco estudado. Eu costumo obter muitos moluscos vivos, então também estudo eles relacionando toda essa parte da anatomia com o ambiente onde eles vivem. Então a gente tenta entender onde eles vivem, para entender como eles se locomovem, por exemplo. E então tem toda essa parte do meu trabalho também, que é o estudo de onde eles vivem, seja na questão da distribuição geográfica, ao longo de toda a superfície da Terra, onde eles ocorrem, e mais especificamente no ambiente marinho, ao longo da distribuição batimétrica, ao longo da profundidade onde eles ocorrem. Então a gente procura ver os moluscos onde eles ocorrem, como eles vivem e tudo isso relacionando com a anatomia. O nome da espécie que eu trabalho é Varrana besnardi. Ela pertence à família Condylocardidae, que aqui no Brasil não é uma família tão diversa. Tem 2 espécies, a Varrana besnardi, que eu estou trabalhando, e uma outra espécie chamada Carditopsis smith. E aí a ideia inicial do trabalho era ver se a taxonomia da espécie estava correta. Só que quando a gente começou a analisar a literatura, fuçar o bichinho, eu e o Flávio, a gente percebeu que tinha um fosso bastante grande em relação à anatomia desse bicho, e em geral da família. Então o meu projeto acabou indo para um viés mais anatômico, e a princípio a gente quer ver toda a anatomia do bicho, a parte muscular, o pé, as brânquias. E o que está chamando bastante atenção neste momento do trabalho é os aspectos reprodutivos da espécie. E por se tratar de bivalves, que
são moluscos que têm a concha dividida em duas valvas, ostras, mexilhões, mas esses, no caso, bem pequenos, em torno de 1,5 mm, 2 mm, a reprodução, a evolução selecionou algumas estratégias para que os espermatozoides dos machos consigam fecundar os óvulos das fêmeas. E neste caso, os óvulos são bem grandões e eles ficam boa parte da vida dos bivalves, da espécie que eu estou trabalhando, dentro do organismo, com um tamanho bastante grande e com uma cápsula que envolve eles. Já é difícil por si só você coletar esse material. E além disso, a maior parte das espécies de aplacóforos são animais muito pequenos. Eles têm em torno de 0,1 até 1 milímetro. Para vocês terem uma ideia, se vocês pegarem uma régua, aquele risquinho é 1 milímetro, esse é o tamanho padrão de um aplacóforo. Então tudo isso torna muito difícil estudar. Por isso que é muito importante o que a gente faz aqui no laboratório, que a gente ajuda a ampliar o conhecimento não só dos moluscos, desse grupo específico, mas do mar profundo em geral, né? Que é uma região muito pouco estudada. Para vocês terem uma ideia, o mar profundo é menos conhecido que a superfície da Lua. Como eles possuem uma concha, pelo menos uma grande parte dos moluscos possuem uma concha, por causa dessa concha, eles são muito bem preservados no registro fóssil, eles são conhecidos como um grupo muito antigo, que no registro fóssil a abundância de conchas ela é uma coisa bastante conhecida, então todo o registro fóssil de moluscos é muito rico. Na fauna atual também existem muitos moluscos viventes e alguns deles são muito abundantes. Muita gente já deve ter comido um vongole, um mexilhão, uma ostra, lulas, polvos, são itens alimentares há muito tempo conhecidos pelos seres humanos. Os moluscos também têm uma importância muito grande na questão de algumas espécies serem pragas urbanas, então a gente está tendo aí problemas com o caramujo africano. Tem moluscos que são pragas, são exóticos, né, que chegaram na nossa fauna, como é o mexilhão dourado. Existem muitos moluscos que causaram impactos e isso é uma coisa importante, eles causam, por esses impactos, problemas econômicos também. E existem muitos moluscos que são vetores de doenças, então a importância dos moluscos ela é conhecida de muitos por esses aspectos, né? Por outro lado, muitos moluscos são, por serem muito abundantes, terem muitos indivíduos na natureza, eles são presas e predadores. Em alguns casos são elementos chaves em teias tróficas, seja no ambiente marinho ou terrestre ou de água doce, e por isso então são muito importantes ecologicamente. Existem casos de moluscos também, é muito comum isso, que acumulam poluentes ou substâncias tóxicas em seus corpos porque eles filtram a água, por exemplo, moluscos aquáticos, muitos deles filtram a água e esses poluentes acabam se acumulando nos corpos deles. Então, muitos moluscos têm também essa importância como indicadores ambientais. O professor Flávio recebeu um lote, né, uma grande quantidade de material e a gente fez aí a diferenciação dessas espécies, viu quem é quem. Os indivíduos, eles eram inteiros, né? Então ele vinha tanto a concha quanto a parte mole e o meu projeto era para esses dois lados, né? Tanto para a parte mole, a anatomia em si, para entender a biologia desses animais, onde eles vivem, profundidade e tudo mais, fazer esses links, né? Quanto para a concha, porque a gente não tem muito conhecimento mesmo. Então a gente tentou fazer esse link, né, da concha em si com a parte anatômica para a gente poder falar, essa espécie é assim por causa disso. A diversidade impressionante dos moluscos vem acompanhada de papéis naturais e utilidades práticas igualmente diversas. No Laboratório de Malacologia da Unicamp, estuda-se essa diversidade, para entender melhor e preservar a vida desses animais fascinantes.